descer, se esvaziar da sua glória, nascer um bebê indefeso e se fazer um de nós, para morrer por nós. É o maior acontecimento da história. E é interessante que esse mensageiro, o anjo Gabriel, ele só aparece aqui no livro de Lucas e somente lá em Daniel, no Antigo Testamento, para mostrar a importância dessa mensagem, que o menino nasceria, e nasceria de uma virgem. O anjo tinha sido enviado antes a Zacarias para falar também sobre o nascimento daquele que ia ser o precursor, aquele que anunciaria a vinda do Messias, justamente João Batista, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas é interessante que quando você lê todo o Evangelho de João, a gente vai perceber que o anjo não foi enviado a Roma, aonde era o maior império daquela época, não foi enviado a Jerusalém, aonde era a capital da religião naquela época, porque tinha um templo. Não foi enviado a grandes palácios, não, mas foi enviado numa cidadezinha, para uma jovem chamada Maria, pobre, casada que estava prometida a casar com um carpinteiro pobre chamado José. E o que é que isso tem a ver? Que Deus, ele veio para nós, ele veio para os humildes. E a mensagem do anjo era justamente essa: que o Espírito Santo viria sobre aquela mulher e ele colocaria o menino no ventre da virgem, envolveria o ventre daquela virgem e colocaria aquela criança no ventre da virgem, e aquele menino seria chamado Filho de Deus. Filho de Deus, o próprio Deus. Então a gente vê que esse nascimento é algo sobrenatural. Até Maria diz: como é que isso pode acontecer? Nós lemos aqui: se eu nunca tive relacionamento, como é que a criança pode nascer? É porque ela nasceu de modo sobrenatural. É o extraordinário de Deus, o próprio Espírito Santo de Deus colocando a criança no ventre. E nessa noite nós vamos falar sobre um dos cânticos, desses 4 cânticos. Eu gostaria que os irmãos abrissem sua Bíblia novamente em Lucas 1. Nós vamos trabalhar com esse tema: um louvor de gratidão pelo nascimento do nosso Salvador. Esse é o tema da noite. Um louvor de gratidão pelo nosso Salvador. Lucas 1. Nós vamos ler esse hino, vamos entoar juntos esse hino. Lucas 1, do 46 ao 56. Lucas 1, do 46 ao 56. Lucas 1, do 46 ao 56. Amém? Lucas 1, do 46 ao 56. Esse é um dos hinos mais belos que tem na Bíblia, de uma verdadeira adoradora, que nunca quis ser adorada, mas que quis adorar em espírito e em verdade. Eu vou ler os pares, gostaria que a amada igreja lesse os ímpares. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, porque Ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventuradas. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Derrubou os tronos, os poderosos, e exaltou os humildes. Amparou seu servo, amparou Israel seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia.
Curvemos nossas cabeças novamente, vamos orar por iluminação da parte do Senhor. Te louvamos, Deus Todo-Poderoso, por essa primeira parte. Te bendizemos, te agradecemos. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa me iluminar para falar, ó Deus, conforme a tua vontade e o teu querer. Palavras que vêm do céu, que vêm do alto, ó Deus, completamente, ó Deus, tudo que vem de ti. E que a tua igreja, ó Deus, esteja nesse momento com os ouvidos sensíveis e com os corações quebrantados e contritos para ouvir o que vem do Senhor. Esta é minha oração, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém? Quando nós lemos a palavra de Deus, Maria é uma das personagens mais emblemáticas da Bíblia. É uma das mais emblemáticas. Há dois extremos sobre Maria: aqueles que a colocam acima da Bíblia e aqueles que diminuem a história dessa grande mulher. Como a igreja romana, né? A Bíblia é inspirada e revelada por Deus, que diz que ela é mãe de Deus, imaculada, intercessora, corredentora e rainha dos céus. A Bíblia nunca falou isso. E alguns que também falam e colocam ela no nível inferior, em vez de colocar ela no nível dela. O que é que Maria era aqui nesse cântico? Serva de Deus, humilde e cheia de graça, recebedora da graça de Deus. É isso que Maria é, uma grande mulher de Deus que foi escolhida por Deus. E o anjo disse que ela tinha que se alegrar, porque ela foi favorecida por Deus. Favorecida, ela recebeu a graça de Deus. Como um dia você recebeu também a graça de Deus? Por sua piedade, por sua humildade, ela foi escolhida antes da fundação do mundo. Por isso, há esse reconhecimento, essa exaltação desse hino de louvor. Um hino, um cântico de louvor. Ela agradecendo a seu Deus, ao seu Senhor e ao seu Salvador. É um dos mais belos hinos. São 4 hinos que tem aqui, que são hinos que no latim significa esse hino Magnificat, que quer dizer: a minha alma engrandece ao meu Senhor. Ao hino de Zacarias, o hino dos anjos e o hino de Simeão. 4 hinos. O de Zacarias é Zacarias bendizendo a Deus pelo nascimento de João Batista, que seria o precursor, aquele que anunciaria a chegada do Rei da Glória. Simeão, o velho, onde nós lemos aqui, já cansado, mas viu a glória de Deus, pegou o menino Jesus nas mãos e disse: agora eu posso morrer em paz, porque eu vi a glória de Deus. E ao cântico dos anjos, né, que é glórias aos céus, glórias excélsias. São esses 4 hinos. O que é que nós entendemos desse texto que nós lemos agora? Que Maria tinha um Senhor, que Maria tinha um Salvador. O que é que nós entendemos mais desse texto? Que Maria entendia e conhecia as Escrituras Sagradas. Se você pegar o hino de Ana, a mãe de Samuel, esse hino é similar, muito parecido com o hino de Ana, onde Ana glorifica a Deus pelo nascimento de Samuel. Eles são muito parecidos. Infelizmente, o que é que acontece hoje? Por causa dos dogmas católicos, romanos, inverteram, perverteram, trocaram o papel de uma adoradora para mediadora, e nunca existe isso, nunca existiu isso. Coisas que nunca existiu: a maternidade divina, a virgindade perpétua, a imaculada, existe até a ascensão corpórea. Ela ascendeu aos céus, igual Jesus ascendeu. E o que é que a palavra de Deus disse? Somente quem ascendeu foi aquele que desceu, aquele que se fez homem. Só ele retornou ao céu, só ele está à destra de Deus Pai. Então são dogmas humanos. Mas qual é o ponto desse hino de louvor aqui? Ela engrandecer ao seu Senhor, o que Deus fez por ela, o que Deus fez por Israel, e automaticamente o que Deus fez por nós chegou até nós, chegou até a sua igreja. Essas bênçãos do menino que se fez homem, do menino que coabitou entre nós e levou sobre si as nossas enfermidades. Quando o anjo veio a Maria anunciar que o Salvador do mundo nasceria do seu ventre milagrosamente. Isso é um dos maiores milagres. É esse: o Senhor da glória se fazer um de nós.
sobrenaturalmente, através do Espírito Santo, colocando esse menino no ventre dessa mulher. Os reconhecimentos dos atos de Deus na vida dessa mulher. Essa mulher, ela transbordava de júbilo, gozo na alma, exultação e louvor genuíno. Era só isso. O cântico de Maria está dividido em 3 partes, em 3 estrofes, onde ela fala da misericórdia de Deus em sua vida, onde ela fala do poder de Deus, a onipotência de Deus em sua vida, e onde ela exalta a fidelidade de Deus pelo povo de Israel. E hoje nós somos o Israel de Deus. Chegou até Araripina, chegou até a primeira igreja batista. Todas essas bênçãos dessa grande mulher que faz um dos belíssimos cânticos de gratidão. Versículo 46 e 47 é o que essa mulher diz: a minha alma engrandece ao meu Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Aqui é a expressão genuína de uma adoradora que reconhece os atos de Deus na sua vida e na vida do seu povo. O que Maria está dizendo aqui é: eu preciso de um Salvador. A minha alma engrandece a quem? Ao meu Senhor e ao meu Salvador. Igual nós precisamos de salvação, Maria precisava de salvação também. É isso que ela está dizendo: a minha alma engrandece ao meu Senhor, a minha alma engrandece ao meu Salvador. Eu preciso de redenção. Ela nunca negou isso a ninguém. Eu estava dizendo de manhã aqui, eu acho que se Maria chegasse hoje, ela chegaria derrubando os altares e dizendo: eu não quero ser adorada, porque eu sou uma adoradora. Não invertam e não pervertam o meu papel. Eu preciso ser perdoada também. A minha alma, o meu espírito pertence ao meu Senhor, ao meu Salvador. É isso. A minha alma engrandece ao meu Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. É isso. Ela está entregando aqui: tudo entregarei. Aqui um hino: tudo entregarei. Ela está entregando a sua vida, corpo, alma e espírito. Ela nunca quis ser adorada, mas ela sempre foi uma adoradora por excelência, que adorava ao seu Senhor, que adorava ao seu Salvador. Ela sabia que do ventre nasceria o Salvador do mundo, o Redentor do mundo, o seu Senhor e o seu Salvador. 3 razões porque Maria entoa esse hino, que quem escreveu foi Lucas, mas ela entoa esse hino e Lucas escreve aqui nas Escrituras Sagradas. A primeira razão está no versículo 48. Porque Deus atentou para ela. O que é que diz no verso 48? Porque Ele atentou para a humildade da sua serva. Deus atentou, Deus contemplou Maria, Deus agraciou Maria. Então Maria não é doadora da graça, ela é recebedora. Deus atentou, Deus olhou e Deus a contemplou. É isso que a palavra de Deus nos diz. Por isso que ela diz: e eu me considero, todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Claro, uma das mulheres mais felizes do mundo, porque o rei nasceu do seu ventre. Por isso ela cantou, por isso ela clamou, por isso ela entoou esse hino. Se você olhasse para os olhos humanos e visse como Maria vivia naquela época, talvez ela não teria essa grande importância que tem hoje aqui. Nascido numa cidade insignificante, casada com um carpinteiro pobre, uma cidade que o próprio Natanael diz: pode vir alguma coisa que preste dessa cidade, de Nazaré. Mas foi de lá que veio o Salvador do mundo. E ela era uma mulher simples, humilde e serva. Não existia mérito em Maria, mas ela foi recebedora da graça de Deus. Deus atentou. Maria nunca quis ser idolatrada, mas sim ser serva. Olha o que é que diz no versículo 48: porque Ele se atentou para a humildade da sua serva. É como se ela dissesse: eu estou aqui para servir, igual meu filho vai vir como servo. Eu também sou serva do Deus Altíssimo. Eu estou aqui para servir completamente. Eu sou uma adoradora que serve. Aí ela diz aqui no verso 47: porque Ele se atentou para a humildade da sua serva.
servir em humildade. É isso que a igreja tem que continuar fazendo. Nós estamos aqui para servir e servir em humildade. Em humildade, porque os humildes herdarão o reino dos céus. A segunda razão por Maria entoar esse hino de louvor é porque o Todo-Poderoso fez grandes coisas por ela. Olha o que é que diz no verso 49: porque Deus me fez grandes coisas. Quem fez não foi Maria, mas foi Deus que fez por ela. Quem fez foi quem? O Todo-Poderoso. O Todo-Poderoso que fez. Além dela ter sido escolhida antes da fundação do mundo, o Espírito Santo colocou o menino no ventre dela. O Todo-Poderoso, sem a participação humana, para aquele menino se fazer carne, homem, gente, para que nós pudéssemos escapar da condenação eterna. Por isso que o grande poderoso, o Todo-Poderoso, versículo 49, porque o poderoso me fez grandes coisas fez o Todo-Poderoso. Ela nunca negou que Deus era o Senhor da vida dela. Quando nós pegamos do verso 49 ao 50, Maria faz uma pausa para mostrar que ela conhecia os atributos divinos de Deus. E ela vai falar aqui do 49 a 50 de 3 atributos de Deus, que nós temos que ter isso na nossa mente, porque a salvação vem através disso. Porque nós temos que viver também e ter pelo menos 2 desses atributos. Olha o que é que ela diz no verso 49 e 50, 3 atributos. Porque o Todo-Poderoso, primeiro atributo, me fez grandes coisas, segundo atributo, santo é o seu nome. Versículo 50, o terceiro atributo, a sua misericórdia de geração em geração, sobre os que o temem. 3 atributos que a gente vê aqui. Primeiro, Todo-Poderoso, onipotência. Segundo, santo, santidade. E terceiro, misericordioso. Todo-Poderoso, ele tem todo o poder. Aonde? No céu e na terra. Lembra que Jesus disse? Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ele sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. Nada escapa dos seus domínios. Os seus olhos são como chama de fogo. Ele sabe do que nós pensamos. Ele sabe do que nós fazemos. Ele sabe qual a razão de nós estarmos hoje aqui. Porque Ele é todo poderoso. Ele tem todo o poder. O apóstolo Paulo vai dizer que o Deus Todo-Poderoso pode fazer infinitamente mais do que pedimos e do que pensamos, conforme a sua vontade. É isso. O segundo atributo está aí no versículo 49, vai dizer que Ele é santo, um Deus santo que quer que a sua igreja seja santa também. Deus é diferente de tudo e de todos. Ele é separado, único e perfeito, espiritualmente, moralmente. Vocês lembram dos serafins clamando a Deus lá em Isaías: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo é o Senhor dos exércitos. Essa é a santidade de Deus, e Maria sabia. O profeta Abacuque vai dizer que Deus é tão santo e puro de olhos que Ele não pode suportar o mal, nem tolerar a opressão. A santidade de Deus. Ele é um Deus santo. E no versículo 50 fala do terceiro atributo de Deus: a sua misericórdia de geração em geração aos que o temem. O temor do Senhor, aqueles que o buscam e aqueles que permanecem no Senhor. A misericórdia de Deus, Ele sempre nos dando uma oportunidade de vir até Jesus, porque Ele já nos amou, Ele já entregou seu Filho. A sua mão está estendida para que você possa se arrepender, confessar e vir até Ele, voltar em arrependimento e confissão. Além dele ser misericordioso, Ele é gracioso. Ele nos dá perdão de pecados, Ele nos perdoa e Ele nos garante a salvação. Por isso que nós temos que ter esse atributo de misericórdia. Jesus diz lá no Sermão da Montanha: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia.
E ainda diz mais: as suas misericórdias são as causas de não sermos consumidos. Está lá em Isaías. E Paulo vai dizer: terei misericórdia, na fala de Deus, de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. É isso, são atributos que nós temos que ter, esses dois: o poder de Deus, a onipotência de Deus, mas santo, porque Ele é ser santo porque eu sou santo, e misericordioso. Nós temos que nos colocar no lugar do outro, exercendo o perdão de pecados. Essa mulher conhecia completamente o seu Senhor. Não era um conhecimento superficial, não, mas era um conhecimento profundo. Ela sabia que Deus cumpriria todos os seus propósitos na hora certa. Por isso que ela produz esse grande louvor, um louvor genuíno, saindo do seu coração. A pergunta é, para a igreja, para que nós possamos pensar: nós estamos louvando a Deus e agradecendo a Deus com as nossas vidas? Isso só pode acontecer se verdadeiramente nós conhecermos a Deus. Como é que eu conheço a Deus, pastor? Tendo um relacionamento com Ele, dia a dia, através da oração, da leitura da palavra, através de uma entrega completa a Deus. Relacionamento, para que os nossos louvores, a nossa exaltação, a nossa adoração brotem genuinamente do nosso coração, com as bases doutrinárias, transbordantes de verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Nós estamos conhecendo esse Deus, adorando esse Deus em espírito e em verdade, com as nossas vidas. Ele quer as nossas vidas. No Antigo Testamento, o sacrifício de um animal era completo, com a pele, osso e tudo, um holocausto. Por isso que Paulo vai lá e inverte. Agora Ele quer as nossas vidas como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Atos, pensamentos e ações, corpo, alma e espírito, por completo. É essa adoração que Deus quer, que brote do meu e do seu coração nessa noite. A terceira razão de Maria ter louvado a Deus, ter entoado esse hino de louvor, está aí no versículo 51. Deus agiu em favor da nação de Israel. Lembre-se que a igreja hoje é o Israel de Deus. Paulo diz lá, Romanos 9, 10 e 11. Tem sempre que se lembrar disso. Versículo 51. Deus agiu em favor da nação de Israel. Versículo 51, o que é que diz? Agiu com o braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Deus envia seu Filho ao mundo. Ele reverte os padrões humanos. Como, pastor? Abate os soberbos e exalta os humildes de coração. Porque os humildes de coração, esses são os que herdarão o céu. Abate, é o que é que ele diz, versículo 51, agiu com o braço valorosamente, dispersou aqui, dissipou, é isso que ele faz, ele inverte. Deus faz justamente, inverte a pirâmide, traz uma moça pobre, humilde, e diz: é você, que o menino vai nascer, através de você. E a mesma coisa acontece com Jesus. Jesus vai à cruz, se humilhando e morrendo por nós. Ele inverte os padrões. Por que Deus faz tudo isso? Nascido de uma serva, numa cidade humilde, um carpinteiro, filho de um carpinteiro, morto, condenado pelos romanos, rejeitado pelo seu povo. Eu vim para os meus e os meus não me receberam. É assim que Deus age para salvar o mundo, invertendo a pirâmide, exaltando os humildes de coração e abatendo os soberbos. Dissipou, o que é que ele diz? Versículo 51, agiu com o braço valorosamente, dispersou os soberbos. Aquele dissipa, abate os orgulhosos. Quem são esses? Olha o que é que ele diz aqui no verso 51, aqueles que no coração alimentam o que? Pensamentos soberbos. Serão abatidos, dispersos e abatidos. O que é que lá em Provérbio diz? Que a soberba precede a queda, precede a ruína. E ele continua falando disso, que ele abate. No verso 52 e 53, é o que ele diz: derrubou os seus tronos, os poderosos, e exalta quem? Os humildes.
todos os poderosos, todos os impérios caíram. Peça, Nabucodonosor, Faraó, os romanos, os Herodes, os Césares, todos aqueles que se levantaram contra a igreja de Deus foram dissipados, foram abatidos. E ele faz o quê? Exalta os humildes, a sua igreja, aqueles que têm fome e sede de justiça. Meus irmãos, Deus não liga para a glória humana, Deus não liga para padrões humanos, Deus não liga para poderes humanos. O evangelho é para quem sabe que não é nada, para quem sabe que é pó e que para o pó voltará. O evangelho é para os fracos e não para os fortes. O evangelho é para os dependentes, é para aqueles que se humilham diante da mão de Deus e dizem: Deus, eu dependo de ti. É daqueles que sabem que não são nada, mas que tem tudo, o Deus que é tudo. É isso. Quando nós entendermos isso, que a salvação vem através dele, quando nós reconhecermos isso, que há um só Senhor, um só Deus e Pai, que age no meio de todos e está sobre todos, e que esse Deus não somos nós, aí nós nos curvaremos diante dele, nós vamos reconhecê-lo como Senhor. E se há alguma coisa boa em nós, é porque ele nos dá pela graça, pela sua misericórdia, pela sua compaixão, pelo seu cuidado. Só por isso, não por merecimento próprio. Quando nós reconhecemos que o reino é de Deus, não nosso, que a vontade dele é que vai ser feita e não a nossa, que a sua vontade vai prevalecer e não a minha vontade, e que a salvação vem dele e não minha e de você, aí nós estaremos completamente curvados diante desse Deus. Quando é que nós vamos estar nessa posição? A posição de reconhecer a nossa incapacidade, a reconhecer a nossa capacidade espiritual e a nossa capacidade material. Deus será verdadeiramente o nosso Salvador. É assim que Deus age, derrubando os soberbos e exaltando os humildes, como ele diz aqui no versículo 52. Derrubou os seus tronos, os poderosos, e exaltou os humildes. E ele continua para encerrar, do verso 54 ao 55, dizendo que Deus sempre se lembra da sua promessa, a promessa que ele fez para você um dia, a promessa que ele fez para a sua igreja um dia. Olha o que é que diz, do verso 54 ao 55. Amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência para sempre, como havia prometido aos nossos pais. Havia uma promessa, Gênesis 3:15. Por isso tudo nós estamos aqui nessa noite, celebrando o nascimento do Messias. A promessa se cumpriu, o menino nasceu, habitou entre nós. Nós estamos aqui para celebrar. Ele prometeu a Abraão, a Isaac e a Jacó que através dos seus descendentes, do seu descendente, seriam benditas todas as famílias da terra. A promessa de Deus se cumpre com a entrada dos gentios no plano de Deus na história da salvação. Judeus e gentios formando um só povo para o louvor, glória e exaltação daquele que é único, digno de receber. Tudo isso que nós fizemos hoje, tudo foi para Ele, tudo é para Ele, tudo. Por isso que ele diz: amparou Israel, seu servo, a fim de lembrar das suas misericórdias. As misericórdias de Deus, a mão poderosa de Deus ainda está estendida sobre a vida da sua igreja. Todo dia elas se renovam a cada manhã. Todo dia elas se renovam a cada manhã. E foi cumprido a promessa. O menino nasceu, o menino cresceu, o menino morreu, mas o menino ressuscitou. Homem, já ao terceiro dia, ascendeu aos céus e é o único que pode fazer mediação entre você e Deus. Não há outro. Grande hino dessa grande mulher de Deus
mas nunca foi mediadora. Ou nós acreditamos na Bíblia, ou nós acreditamos na tradição. E eu prefiro ficar com a Bíblia, nossa igreja. Ficar com a Bíblia. No final do versículo 56 diz que Maria permaneceu, versículo 56, Maria permaneceu cerca de 3 meses com Isabel e voltou para casa. Maria aguardou o nascimento de João, que ia ser aquele que ia anunciar, que ia aplanar as terras, que ia anunciar, que ia dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Maria esperou o nascimento de João. Em seguida o menino nasceu. Isaías 9:6 se concretizou, que diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. As promessas de Deus, todas elas se cumprem em Cristo Jesus. Ele é o centro do que somos, do que vivemos e do que fazemos. Sem Ele, nada poderemos fazer. Por isso que Ele é o centro e é o alicerce dessa igreja e continuará sendo até a volta do Senhor. Eu termino com algumas aplicações para que nós possamos pensar. A primeira coisa é o que nós podemos aprender com esse hino que foi entoado por essa grande mulher de Deus. Há 3 exemplos que nós podemos aprender aqui com ela: humildade, temor e reverência. Essas 3 coisas nós podemos aprender com esse hino. Ela disse que era serva e humilde e teve reverência diante de Deus ao receber essa notícia. Que a igreja possa cumprir esses três propósitos, esses 3 exemplos de humildade: humildade, temor e reverência. Segundo, que possamos ter esse conhecimento que Maria teve, que a salvação vem de Jesus, não dela. A minha alma engrandece ao meu Senhor, a minha alma engrandece ao meu Salvador. A salvação vem através do menino, do começo ao fim, é através do que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Terceiro, que nós possamos conhecer esses atributos que essa mulher conhecia: o Deus Todo-Poderoso, Santo e Misericordioso. Santo, a igreja tem que ser santa, purificada. Nós temos que conhecer esse poder de Deus, que Ele está em todos os lugares e sabe de todas as coisas, sustenta todas as coisas com o poder da sua palavra. E o terceiro, as suas misericórdias, que se renovam a cada manhã, mas que é um Deus justo, que abate os orgulhosos e exalta os humildes. Nós não podemos esquecer disso. Que desceu do céu, da sua glória, se esvaziou e disse: eu vim para servir, não para ser servido. Por isso que o céu é para os humildes de coração. O céu é para aqueles que são humildes, que conseguem dizer: eu reconheço que Jesus é meu Senhor, é meu Salvador. O céu é para os arrependidos, o céu é para os confessantes. Sem isso nós não podemos herdar o céu. Talvez nessa noite você tenha chegado aqui cansado, sobrecarregado, com mais um ano que está terminando, que você possa se inspirar nesse hino de louvor que Maria cantou, contemplar o nascimento do nosso Salvador, e quando estiver passando por dificuldade, olhe para a cruz. O que Ele fez na cruz do Calvário por mim e por você. Aqueles cravos perfurando suas mãos, seus pés, aquela coroa de espinho colocada na sua cabeça. Tudo isso por amor. Quando você estiver passando por alguma tribulação, decepção nessa vida, olhe para o que Cristo fez por você na cruz do Calvário. Ele lhe amou de tal forma que deu o seu Filho por você. Ele lhe substituiu. Não era para nenhum de nós estarmos aqui. Deus olhou lá do céu e viu 150 justos, não foi? Nenhum sequer. Por isso que a igreja tem que estar aos pés de Cristo, aquele que morreu na cruz do Calvário pelos nossos pecados.
e que no tempo certo, no tempo dele, ele vai cumprir todos os seus propósitos na sua vida. Não é no meu tempo, meu amado, mas continue perseverante. No tempo de Deus, Deus cumprirá todos os seus propósitos na sua vida. Se não aconteceu ainda, era porque não era para ser. No momento certo, na hora exata, ele vai cumprir todos os seus propósitos. O que nós percebemos e entendemos que nesse texto também é que Maria precisava de um Salvador, e esse Salvador nasceu do ventre dela, e ela glorificou esse Senhor, esse Salvador, aquele que se fez homem. Eis que o menino nasceu, cresceu, viveu e morreu pelos seus pecados. Que você possa entender nessa noite que tudo que aconteceu aqui, o teatro mudo, quando os meninos entraram aqui vestidos dos magos, eram os reis magos ali, né? Quase ninguém entendeu, mas eram os reis magos adorando a Deus, adorando o Messias. A mãe pegando o menino e adorando o menino, porque toda adoração é dele, é para ele. Ele é o único digno. Por isso esse louvor, esse cântico de adoração, porque toda glória pertence a ele. Glórias somente a ele. Glorificamos somente o nome dele. Que a igreja possa continuar glorificando a Deus todos os dias da sua vida, com as nossas vidas. Fora, eclésia, para fora. Aqui dentro é fácil. Para fora, que nós possamos cumprir aquilo que diz em Atos 8:1, e seremos tuas testemunhas, porque ele nos capacita, nos dando poder, o poder que vem do alto, do céu, o poder do Espírito Santo para conduzir a sua igreja, para que a sua igreja possa prosseguir, caminhar e continuar dando exemplo, para que pessoas sejam alcançadas através do Evangelho. A salvação só pode acontecer assim, somente assim. Não há salvação de outra forma, somente através desse menino, que havia uma promessa no Antigo Testamento e se cumpre no Novo, na plenitude dos tempos, na hora exata, no momento certo. Ele veio ao mundo, cumpriu seus 33 anos de vida e morreu para te substituir. Somente assim. Pastor, o que é que eu preciso fazer? O céu é para os arrependidos e confessantes. Nós já confessamos, pastor, permanecemos firmes e dando testemunho até a volta do Senhor. E aqueles que ainda não confessaram, eis a noite, no dia de Natal, o dia de você reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador da sua vida, que sem Ele você não pode dar 2 passos, não consegue respirar nem 2 minutos. Eu não consigo nenhum, quanto mais 2. Ele é o dono, é Ele que te dá o fôlego de vida, é Ele que te mantém, é Ele que te sustenta. Se você entender isso, e se essa palavra entrou no teu coração, que você possa tomar uma decisão hoje, dizer: eu reconheço que esse menino é o Senhor e o Salvador da minha vida. Ele nasceu, cresceu, viveu e morreu por mim, e morreu pela sua igreja, e morreu por todo aquele que nele crê. O sangue de Cristo, ele é suficiente para salvar todo mundo, mas ele só é eficiente para todo aquele que nele crê. Não há a terceira via, falaram muito nessas políticas, não há. Céu, inferno, porta estreita, porta larga. Que nós possamos continuar adorando a Deus com as nossas vidas. A igreja, em adoração, nós não fazemos para homens. Tudo que você venha fazer aqui é para Deus. A mídia, o som, o cântico que foi maravilhoso, o pastor, a administração, todos, tudo é um só propósito, é para Deus. E no final,
a coroa da justiça nos aguarda. Enquanto isso, nós continuemos prosseguindo, adorando, exaltando e clamando a Ele. Que você possa entregar sua vida a Jesus nessa noite. Somente assim. O céu, somente assim. Vamos orar em nome de Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás no céu, nós te louvamos, Deus, te bendizemos, te agradecemos por essa maravilha, ó Deus, que é a tua palavra, que nos mostra o caminho a seguir, com esse cântico maravilhoso, quando ela diz: a minha alma engrandece ao meu Senhor, e o meu espírito se alegrou em meu Deus, meu Salvador. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, ó Senhor. Porque na plenitude dos tempos, o Senhor se fez homem. O menino nasceu, ó Deus, veio de forma simples, ó Deus, nascido numa manjedoura, juntamente com os animais, um coxo, para mostrar, ó Deus, que os humildes de coração é eles que herdarão o céu. Que nós possamos, ó Deus, continuar te louvando, te bendizendo, te adorando, ó Deus, te reconhecendo como essa mulher te reconheceu, o Todo-Poderoso, o Santo e o Misericordioso, aquele que age valorosamente com braço forte, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos. Ó Deus, continua cuidando da tua igreja, para que a tua igreja seja humilde de coração, para que a tua igreja seja mansa, para que a tua igreja seja uma igreja pacificadora, que nós possamos, ó Deus, ter todos os frutos do Espírito: amor, paz, alegria, paciência, longanimidade, domínio próprio. Nos capacita, ó Deus, a viver e a fazer a tua vontade, porque nós sabemos que ela é a melhor. A tua palavra vai dizer que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós só experimentaremos essa tua boa, perfeita e vontade se nós estivermos, ó Deus, e vivermos conforme a tua vontade e o teu querer. Ó Deus, nos capacita, Senhor, nos reveste com o teu Santo Espírito, direciona as nossas vidas, ó Deus. Sairemos agora, ó Deus, para os nossos lares, ó Deus, que o Senhor possa abençoar e que cada pessoa seja instrumento, aonde quer que nós estivermos, ó Deus. Usa-nos, ó Deus, como instrumentos vivos, para que nós possamos, ó Deus, continuar dando testemunho do Senhor, em qualquer oportunidade, ó Deus, que nós possamos ser instrumentos vivos, as tuas Bíblias abertas, exalando o bom perfume de Cristo, testemunhando e vivendo de fato e de verdade, para que as pessoas possam nos conhecer como uma igreja que ama. A tua palavra diz que nós seremos reconhecidos como o Pai é um e o Filho é um, quando nós tivermos amor uns pelos outros. Aí nós viveremos verdadeiramente, nós impactaremos o mundo. Ó Deus, a dica já está dada aqui. Que o Senhor possa tirar de nós qualquer restígio, ó Deus, de vaidade, de soberba, de orgulho, como disse Maria aqui, ó Deus, porque Ele exalta os humildes e derruba os tronos dos soberbos, despiu os vazios dos ricos, mas Deus ampara o seu povo, ampara o seu servo, sustenta e direciona com as tuas mãos poderosas. Ó Deus, direciona as nossas vidas nesse restante de ano, ó Deus, que a ti te pertence, para que nós possamos, ó Deus, continuar te adorando, assim como Maria te adorou, entoando cânticos de louvor e tendo uma vida de oração, uma vida de clamor, uma vida de adoração a ti. Que a tua igreja seja reconhecida como verdadeiros adoradores, que te adore em espírito e em verdade. Ó Deus, que seja noite de salvação para aqueles que ainda não tiveram encontro contigo, para aqueles que nos visitam, que já estão vindo, que já estão ardendo o coração, mas que ainda não tomou uma decisão, ó Deus, que eles possam
ó Deus, entender que o céu é para os arrependidos e confessantes, aqueles que te confessam com a boca e crê com o coração que Jesus Cristo é Senhor e Rei da glória. Eles possam entender que essa palavra penetre lá no profundo, na alma deles, e teu Santo Espírito vá de encontro, ó Deus, porque eu não posso convertê-los, mas o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Alguém nessa noite e quer entregar a vida a Jesus, reconhecendo que o menino nasceu, e que é a única esperança, a igreja continua orando, e que a única esperança que há para as nossas vidas é o que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Alguém nessa noite que ainda não é crente diz assim: eu entendi, pastor, a mensagem, e eu quero entregar a minha vida a Jesus. Alguém nessa noite, se há, eu peço que você levante uma das suas mãos, para que a igreja possa orar pela sua vida. Alguém nessa noite convencido do pecado, da justiça e do juízo, não perca a oportunidade. Nós não sabemos o dia da manhã. Alguém nessa noite convencido, eu tenho convicção que Jesus Cristo é meu Senhor, eu tenho convicção que Jesus Cristo é o meu Salvador, e que só há salvação através dele, do que ele fez por mim na cruz do Calvário. Alguém nessa noite? Se há, eu peço que você levante em duas suas mãos. Eu convido você, não tenha vergonha, porque aqueles que se envergonhar de Jesus, ele se envergonhará de você naquele grande dia. Alguém nessa noite? Se não há, que Deus possa te dar mais uma oportunidade. Ainda na tua presença, Pai Santo, nós te louvamos nessa noite, por essa noite maravilhosa, Deus, de celebração pela vida do Rei dos Reis e Senhor da glória. Obrigado, Senhor. Que o amor de Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que a graça redentora, salvadora, transformadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito esteja conosco, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. Oração silenciosa, a igreja se despede.